Feliz Beyblade Day, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao fatídico dia do 321. Hoje, dia 21 de março, a gente tem alinhando direitinho na notação de data japonesa, 321, Let It Rip, e estamos aqui com muitas novidades, tanto no anime, onde apareceram mais personagens e novos sistemas, como também na celebração, é claro, do dia do 321, tanto da Takara Tomy quanto da Hasbro, que já apareceu um montão. Vamos falar essas notícias antes de falar do episódio, começando com ontem de noite, onde a gente acompanhou primeiro a nova campanha da Takara Tomy, mostrando adultos, meninos, meninas, todas as idades, todos os lugares, batalhando com o Beyblade, junto com o novo lema que é Face Off Break Through. Novamente a Takara Tomy vem mostrando que ela quer todas as idades e todos os lugares batalhando. É adulto, é criança, todo mundo fazendo o Let It Rip. E aí a gente foi pra próxima notícia, tá chegando sim o remake do Excalibur. A gente tinha o seu combo que a gente já conhecia, com Magnum e Impact, só que agora ele vai vir na sua versão de Beyblade X com 360 e Gear Flat. Vocês vejam também que o formato dele lembra bastante do próprio Gunbuster e também percebam que a espada dele está um pouco seccionada aqui no meio, que é justamente onde o lançador vai entrar. Esse bem que vai ser lançado dia 29 de março, já está chegando daqui a pouco, também vai estar vindo igual antigamente com o bom do Sword Launcher, onde aqui a gente tem o Hold Launcher, só que aqui sem as borrachas do lado e no recolor vermelho. Esse lançador ele só não está completamente fiel para mim, porque a cremalheira dele não está imitando tanto a cremalheira de espada que a gente tinha em Beyblade Burst, porque tinha a ponta preta e depois o resto era amarelo, então por mim só faltava isso, mas ainda assim, é remake do Excalibur, a gente tem o Sword Launcher vindo aqui, que é o Hold Launcher vermelho, então a combinação aqui tá muito bem fiel. Quero conhecer mais a performance dele na vida real, quando eventualmente ele sair, e vocês podem vê-lo aqui, ó, é desse jeito que vai ser o Bey. A outra notícia, pra quem não se lembra, existe um jogo 3D de Beyblade X, que é o Beyblade X Zone, ele é um jogo pago, ele até que é bem caro, tanto para computador quanto para Nintendo Switch, e eles anunciaram que esse jogo vai ter uma continuação, e eu quero muito melhor como é que seja contada a história dentro do jogo, e também a progressão nesses capítulos, porque no Beyblade X Zone você tinha ali aquela conta que você sentia que para você subir cada um dos 5 andares da Torre X, cada 10 andares levava coisa de 1 hora, e aí portanto pra você zerar o jogo levava 10 horas, o que fazia o jogo demorar muito. Quero poder enfrentar meus próprios adversários, não quero poder soltar os golpes especiais, porque no momento nesse jogo, pra você tomar um Chain Blast, por exemplo, não é você que põe no seu Gauss Chain, é ainda você enfrentar o Robin e você perder contra ele no pedra, papel, tesoura, pra ele usar o golpe, o que é uma grande tristeza. Eu mesmo tenho golpe que até hoje eu não vi, se não tivesse procurado no YouTube. Vamos torcer que eles melhorem isso. Quero trazer Cyberliga de volta aqui pro canal. Sem falar que eles também comemoram sobre que o Beyblade X tá indo bem no Roblox. Já teve um montão de visitas. Eles se comprometem a trazer mais updates e mais jogos, que eu já vou mostrar pra vocês que chegou mais um jogo de Beyblade X no Roblox. Além de anunciar um serviço de assinatura premium que é só pro pessoal do Japão. E assinar esse serviço vai ter uma série de benefícios lá no Japão, como essa capa exclusiva pro seu Battle Pass. Vai ter também esse outro lock exclusivo pra você colocar no seu Dan Brave, vai ter desconto, vai estar facilitado conseguir jogar lá no Harry Baguette. Essas coisas são só pra eles, então esse a gente pode deixar de lado. Por outro lado, os japoneses eles vão poder comprar os Base Collab da Marvel, gente. Agora os japoneses eles podem comprar o Bey do Homem-Aranha, podem comprar o Bey do Homem de Ferro, comprando ou no Takara Tomy Mall ou comprando nas lojas da B4 Base, coisa que por aqui a gente chega em qualquer lugar e já compra. Eu mesmo já vi numa Re-Rap esses Base, então é bem curioso que agora sim eles também vão ter. Vai vir. A caixa basicamente é da Hasbro, e aí é uma coisa que me deixou meio cabreiro, é que esses Base eventualmente vão acabar aparecendo lá no aplicativo japonês, e no da Hasbro eu não posso, ele é só um ícone cinza. Não me desce que o exclusivo Hasbro, digamos, não é jogável no app da Hasbro. No canal da Takara Tomy eles soltaram esses 3 vídeos para explicar todos os Base Collabs de uma só vez. Além de Beyblade X tá fazendo um collab com esse jogo de arcade de pesca. Eu não sei como que vai aparecer por aqui. Eu vou estar ajudando o Sr. Taisho a conseguir mais peixe para poder fazer o sushi. Não sei como que vai funcionar esse collab. Mas uma coisa que é muito importante é que o Mundial de Beyblade X tá vindo. Acontecendo no Japão, dias 11 e 12 de outubro, ele sim, gente, não vai ter limite de idade. Vai poder participar a classe regular e a classe open, só que eles falam uma coisa, vai variar de acordo com a disponibilidade da região. O que a gente não entende se vai ter lugar que vai ter criança e vai ter adulto, ou se vai ter lugar que só vai ter adulto, ou então vai ter lugar que vai ser só criança, a gente ainda não sabe muito bem. Ainda vão aparecer todas as regras, o site ainda não está completo, onde as primeiras qualificatórias do Japão vai acontecer dia 3 de agosto,
E aí, os vencedores da classe regular e da classe open, todos esses vencedores de diferentes lugares do mundo serão integrados e vão participar do mundial. Não sei se, sei lá, algum país que vai ter só a classe infantil vai chegar aqui, vai ter as crianças de lá enfrentando os adultos japoneses. Essas coisas ainda vão ficar mais claras. A própria Hasbro também já ela deve soltar o site dela de explicar como é que funciona o 3-2-1. E a gente não precisa se preocupar que o Brasil vai participar. Estamos aqui, América Latina, então Hasbro já fica aí o aviso. Não sei se a gente vai ter só criança participando aqui no Brasil. Eu espero que tenha criança e adulto. E você, por favor, me chame pra narrar o seu torneio, que vocês sabem muito bem que eu tenho experiência. Eu sou o vencedor do Ben Master Invitational 2020, ganhei de Perfect aquele mundial. Então conto com o pai aqui que eu quero ver as lutas mais intensas. Bora ver o Brasil ser campeão. Ontem na live eu achei que ia ser tipo um campeão adulto e um campeão criança. Mas pelo que a gente tá vendo dessas informações, a gente vai ter um mundial, do que me aparenta, pelo amor de Deus, gente, ainda vai aparecer mais info. E aparenta que isso aqui vai ser um mundial, onde os vencedores de Open, Regular, vai estar todo mundo junto. E aí que se dane, talvez realmente a gente tenha, igual na propaganda mesmo, uma criança enfrentando o velho numa grande final. Dentre os prêmios desse mundial, a gente vê os troféus deles. Nós temos o Drum Brave dourado, prateado e tudo mais, um troféu gigantesco. Vai também ser dado um Drum Brave de ouro, que vale mais de 1 milhão de ienes, um prêmio aí gigantesco. Não sei, sei lá, o vencedor pode pegar esse Bay de ouro puro e vender pra conseguir como se fosse um prêmio em dinheiro. Mais uma coisa também que eles deixam claro é que em 2026 vai ter mais um torneio, onde vai ser torneio de times. Se esse aqui também for o mundial, imagina que legal, você e mais 2 brothers, ou então vencedores de outros lugares aqui do Brasil, por exemplo, enfrentando outros times igual no anime no Japão. Vamos esperar sair isso aqui em 2026. Mesmo com a live do 3-2-1 Takara Tomy tendo legendas oficiais em inglês, ainda tem muita informação que a gente precisa mais explicação, porque foi tudo muito corrido, a live não durou nem 10 minutos direito, gente, então era muita informação em pouquíssimo tempo. Tanto que lá eles mal conseguiram falar direito do novo jogo de Beyblade X no Roblox, que é o Beyblade Battle Alpha. Esse aqui é um simulador de batalha mesmo, gente, onde você chega lá, o jogo ele ainda não tá com música direito, ele não tem muitos efeitos sonoros. Você pode pegar o seu Bey, customizar e montar, pegar a hatch, e aí você lança o seu Bey lá dentro, e tem uma quantidade razoável de física que você pode enfrentar seu adversário. Botão R você força seu Bey a dar o Extreme Dash, tem o cooldown, e vários Beys podem se enfrentar dentro da arena de uma só vez. No meio da live, inclusive, muitos de vocês apareceram no meio das nossas lutas para participar. Que vocês chegaram na batalha conosco, o Guardião do Fim tava conosco, o Pedro Legend BW Blader tava lá, o Pump. Fiquei muito feliz de vocês terem aparecido no meio dessa luta, gente. Então eu espero que a Takara Tomy atualize mais esse jogo, coloque mais Beys, coloque os efeitos sonoros, porque por enquanto o jogo tá só isso, você lança ali seu Let It Rip, vai enfrentando a galera, mas olha que já tá aqui bem feitinho, e eu quero só ver como é que vai ser a versão final disso aqui. Agora, se você acha que a novidade acabou por aqui, vamos ver as da Hasbro, gente. Onde, acreditem ou não, a gente já tá aqui com a listagem da Wave 5 na Amazon dos Estados Unidos. Pelo que a gente tá vendo, a Amazon vai realizar um evento do Beyblade X-Zap da Hasbro, onde lá você vai conseguir coisas especiais pro jogo à medida que você vai lutando. Queria que também tivesse um anúncio do Mundial do App pra eu poder ganhar mais um, mas olha só o que é que tá vindo de tanto de Bey, inclusive a arena da Takara Tomy, meus amigos. Acabou a desculpa, a Hasbro vai vender a arena da Takara Tomy. Aqui por enquanto a data tá mostrando que vai ser no dia 3 de novembro, mas olha só, já tá vindo aqui a arena da Takara Tomy, deixando aqui bem claro. Essa arena, ela aqui é uma exclusiva da Amazon, e é dito que ela vai vir só na caixa marrom. A gente não supõe que, sei lá, a gente vai chegar no Walmart lá nos Estados Unidos pegar essa arena, vai ser só comprável por aqui, porque é um arenão gigantesco, e é o motivo dela ser maior que a arena preta, que a gente não encontra ela por lá, porque tem uma legislação de quanto de espaço de prateleira pode ocupar. Então se o problema é prateleira, tome, aqui na Amazon não tem prateleira, todo mundo vai poder comprar a arena da Takara Tomy por aqui na Amazon. Então Deus nos abençoe que a gente possa comprar essa arena aqui no Brasil, ainda que seja, sei lá, no Magazine Luiza ou algo do tipo. Mas vai ter essa arena versão da Hasbro, além dos Base X, também muito bem que a galera tava procurando, inclusive o Silver Wolf. Então vamos dar uma olhada aqui nas imagens oficiais para você ver o que é que tá vindo. Primeiramente, agora sim, a imagem oficial bonitinha do Corageran S660 Vortex. Temos aqui todas as imagens, tanto na frente da caixa quanto atrás, como também as fotos promocionais e cada uma das suas peças. Todo mundo tá aqui bonitinho, Corageran, imagem oficial. Também temos aqui, graças a Deus, o Reaper Incêndio Turn 470 Kick, onde a mente não vai precisar tirar ele na sorte. Você vai poder chegar aqui, se não conseguir tirar ele agora no próximo Random Booster, compra a versão da Hasbro, que vocês sabem que é igual, que é as mesmas peças, só o lançador aqui que é mais fraco, mas vai vir com o QR Code pro aplicativo. Também tá vindo o Arc Wizard, a gente já viu ele muito bem. A gente já viu também o Perseus Dark, mas aí a gente vai, por exemplo, ó, pro Tide Whale, gente. Alô, você que queria
um Elevate facilitado. Novamente Hasbro aqui, não precisando da bem tirar na sorte, você vai chegar ali e comprar o seu Elevate baratão, do mesmo jeito que eu já vi muito Blader aqui no Brasil comprando Kill Shark por R$50. E olha ele bem aqui, você vai ter todas as peças, vai pegar o Elevate e o competitivo vai ir pro espaço, gente. Ainda mais que a gente já tem o Cobalt Dagon comprável, ele já vem ali com o seu lançador canhoto, certamente não quebrando tanto. Então aqui ó, pode comprar o da Hasbro que a gente sabe que vai ficar barato. Outros que também estão vindo aí, olha só a novidade, esse aqui é o Scarlet Garuda 470 Transpoint, versão da Hasbro também já está confirmada e a caixa dele é assim. Vai vir na versão Starter, nós temos aqui seus stats, as traduções, tá todo mundo bem aqui, ao lado do Sterling Wolf, que é o Silver Wolf da Hasbro. Muita gente estava querendo saber onde é que tava esse Bay, porque a gente já tinha visto tanta coisa adiantada de CX, mas do Silver Wolf, mas Sterling Wolf 380 Free Ball, todas as mecânicas estão aqui inteiramente preservadas. Você pode olhar aqui, inclusive, na parte de trás, que explica a habilidade. Tem o giro livre certinho. A lâmina inferior gira livremente e o freeball a gente sabe também que gira ali lisinho, suave, um sabão. Tá todo mundo preservado. Além disso, a gente também tem aqui o Dual Pack do Leon Crest, que ele vai vir com o Sphinxical 180 Gear Flat. E aqui atrás a gente encontra todas as suas peças, todos os seus stats, foto bonitinha, além, é claro, do Gill Shark, que vai vir com o Pearl Tiger 360 Unite. Esse Gill Shark aqui, muita gente se ligou que ele é basicamente o formato do Shelter Day, tudo outra vez, e a gente tem ali de sua caixa oficial, aqui a gente tem seus atributos, ó, por exemplo, o Gill Shark a gente vê que ele vai utilizar o 470 rosa, junto com o Orb azul claro. Temos as fotos promocionais tiradas direitinho, ao invés de só o que a gente... E agora a gente tem as fotos mesmo dos Bays do Jurassic World. Tá aqui o Bay do T-Rex com o Mosasaurus, onde agora a gente pode olhar mais de perto. A gente vê que o T-Rex é o Tyrannobeat e o outro é baseado no Sphinxical. Os dois vão vir com o lançador laranjinha e o resto aqui das peças a gente pode ver. O 960 ele é um azul quase que de gelo, junto com o Unite, que provavelmente já vai estar no molde novo, azul também. O 160 e o Gearball que vai vir no T-Rex, a gente tem ele dourado com preto. O Spinosaurus contra o Quetzalcoatlus também estão aqui. Vemos seu formato que uma basicamente o Tyranno Roar tudo de novo ao lado do equivalente ali de basicamente o Viper Tail. A gente vai ver essa história ali no Talon Ptera. E as suas peças, a gente tem o 385 vermelhado junto com o Axel roxo. Enquanto aqui no outro nós temos o 455 pote amarelo. Esse 455 branco a gente tem um nele lá no Rhino Reaper, então a versão da Hasbro já tá por aqui. Tem muita peça que tá chegando, meu Deus. Eu quero só ver se o app da Hasbro, quando ele atualizar, se ele não vai estar vindo logo com a Wave 4 e a Wave 5 tudo de uma vez. Um update que vem com Impact Drake, Cobalt Dagon, CX e tudo mais. Eu tô cheio de código pra dar pra vocês, que até agora no app não pega, então nem adianta mostrar ele pra vocês. Mas depois com essa atualização vai ter muita coisa que vai ser lida. Finalmente, depois de tudo isso, aí sim, aqui estamos nós. Alô, você que não foi embora do vídeo. Agora sim a gente vai falar do episódio, onde a gente agora tá voltando pra onde tava nos lugares do mangá. Normalmente quando a gente lê o mangá de Beyblade Burst, meio que parece uma versão resumida da história. E aqui a gente tá de um jeito que é como se o mangá ele começasse aqui nesse episódio que a gente tá hoje. Porque agora sim a Omega estabelece o sistema de batalha das estrelas. E aí a gente tem a Tenka finalmente explicando que além da Omega ser a mãe dela e tudo mais, o que é que aconteceu no dojo. A mãe dela era líder do dojo Shiroboshi, mas um dia ela se rebelou contra as tradições e abandonou o lugar. E dentre seus discípulos a gente tinha o Minion, que vai utilizar o equivalente do Kerbex, e um Lance que a gente já sabe que utiliza o Perseus Dark. Os três eram no dojo e foram embora, começaram a desafiar todo mundo por aí. Devido a essa rebelião, o dojo foi ficando com cada vez menos alunos, e aí os poucos mestres que ficaram pediram pra Tenka dar um jeito na situação. Ela vai lá derrotar a mãe dela e também restaurar a honra do dojo, que foi ficando cada vez mais vazio. Ficando a situação pro X, ele aceita participar e o Rob acha estranho. Ela já chega contando toda essa história e você vai levar a gente pra participar disso, e ele diz que sim. Só que tem problema, a Multi não dá as caras por aqui já tem um tempão. Como é que a gente faz sem aprovação dela também? Ela faz parte da equipe. A Tenka diz que por enquanto a gente vai dando um jeito, a gente ainda consegue batalhar, porque a gente tem pelo menos já 3 Bladers por aqui. E eis então que chega uma entrega, meus amigos, a gente recebeu um personagem novo aqui na série. Nós temos a número 3, mesmo jeito que a gente tem a 1 lá na Torre X, nós temos o narrador, que é o 0, a 2 que fala a vitória por eclosão e ela que faz as contagens. Agora chegou a 3, e a 3 ela tem o sistema 4X portátil, permitindo que em qualquer lugar, se ela estiver presente, tenha projeção 4x, tenha projeção de avatar e tudo mais. A 1 diz que a número 3 é basicamente a irmã mais nova dela, e é através da número 3 onde os Bladers vão conseguir utilizar suas estrelas e apostar com os outros Bladers por aí. Existem muitas números 3 que foram distribuídas para as equipes, então cada equipe tem uma 3 de cor diferente, por exemplo, a Yggdrasil é branca. Aí a gente tem esse número 3 preta que tá com esse pessoal de terno, esse
cara marcado no rosto, esse aqui a gente não sabe quem é, mas a gente tem o cara com tema de escorpião que tá naquele lugar escuro, a gente tem o velho do Triceratops, a gente tem a mina do Fox, e aí a qualquer momento, juntando as 100 estrelas, você pode pegar e apostar elas, e você não precisa apostar só uma estrela não, você pode apostar várias, pode apostar até todas que você tem. Quem tiver 100 estrelas pode ir lá e enfrentar a Omega Shiroboshi e a equipe Zodiac. Isso aqui tá me lembrando bastante que a gente começou tendo aquelas batalhas holográficas do Kaiba, antes você precisava de toda aquela estrutura gigante. Passado o tempo, os discos de duelo conseguiam fazer todas as projeções. Então aqui a gente tem algo parecido, tanto do reino dos duelistas com essa poça de estrelas, como também agora você não precisa todo o aparato da Torre X pra você ter o holograma por aí. Levou a número 3, ela projeta e pronto. A gente vê a Tenka fazendo uma ligação, porque parece que a gente já tem nosso primeiro desafio. E aí o time Persona sai andando por aí, procurando pra ver quem é que eles vão enfrentar, até encontrar a Tenka no parque. Chega então do nada um monte de veículos, chega tapete vermelho, chega a banda tocando. Nós já temos o nosso primeiro desafiante, é isso mesmo, chegou a tampinha do barulho. Lá vem a Karura ao lado de seu mordomo e também a Ryuko Wabara. Pode reconhecer ela, pergunta se ela tá gripada, porque quando eles se encontraram foi lá naquele mapa do Yeti, que tinha um monte de neve. E a Tenka deixa o Robin avisado que como eles lutam mais lá do outro lado da Torre X, esse aqui pode ser uma rapaziada meio esquisita, mas eles são bem competitivos. Aí antes da luta começar, a Tenka fala pro X que tem uma abelha dentro do elmo dele, e ele diz que não tem abelha coisa nenhuma, mas não, tem abelha sim. O que acontece é que a Tenka pega um barulho de abelha no celular, gruda no elmo dele pra ele achar que realmente tem uma abelha lá dentro, e pior ainda, ela tira a máscara dele e taca bem longe pra ele sair correndo atrás. Isso todo mundo poderia acabar descobrindo que o Blader X é o Jackson Cross, então ele sai fugindo, tampando a cara. A luta vai rolar mesmo assim, mas eu não ficaria surpreso se isso aqui já não desse um gancho pra Multi chegar daqui a pouco, ainda mais que a gente viu a luta do Ghost Circle ser com o Nightmare no mangá, mas aí de novo a gente fica naquele dilema, quanto do mangá vai ficar igual no anime, né? Dito isso, o Robin vai lutar, a Hina tá presente de novo, torcendo pelo seu querido ídolo, e aí com cada equipe mandando suas números 3, elas invocam um campo de sistema 4x, onde tudo vai aparecer. As números 3 também tem câmera que fazem transmissão, então se você se lembra daquelas câmeras do Bell, aqui a gente também tem isso, o que a Tenka aproveita pra mandar o recado pra mãe dela, que vai subir e vai derrotá-la. O X ele ainda continua a procurar o resto da máscara dele no meio do mato, e outra coisa que os números 3 conseguem fazer é invocar a versão menorzinha do 0 e da 1. Apesar de eles estarem pequenininhos, eles ainda falam normal, então só mudou a aparência deles, e dando comandos de voz para suas respectivas números 3, o Robin ele aposta uma estrela da equipe dele, e a Karura, olha só, ela também vai apostar um, mas ela não tá com 3 estrelas, que é o que todo mundo tem quando começa, ela tá com 4. O Robin pergunta e é que ela já tirou essa estrela a mais, e aí ela mostra que a equipe dela já deu uma visita ao Takumi, e a gente vê aqui como é que é o avatar do Golden Rock. O Stone Mountebank infelizmente teve essa sequência de vitórias interrompida. Em cima do Takumi mostra essa última estrela desaparecendo e indo pro inventário da equipe Gorgeous, e pelo que essa cena me aparenta, essa era a última estrela do time Phalanx, então infelizmente o Takumi perdeu de novo, mas ainda a Ryuko Wabara lembra de novo o Robin, ó, cuidado com aquela minha maldição que nunca mais você vai ganhar. A gente já viu no site que não é que ela tenha poderes psíquicos. E agora que lembrou o Robin, depois de ver essa derrota aí, será que ele vai ficar ainda mais amedrontado? O que a gente sabe é que ele vai utilizar o Chain Incêndio. Então que bom que a gente vê de novo todos os Bays aparecendo. O Robin ele não tá utilizando só o Hellshammer, graças a Deus. E do outro lado, a gente tem a Karura utilizando seu Scarlet Garuda. O Crimson a gente sabe, o nome da Takara Tomy. A partida vai começar. Finalmente aqui é onde o episódio acaba. A luta ainda não é hoje, mas nós temos as próximas cenas. Aqui tá o avatar do Crimson Garuda, pra quem não viu ele. É mostrado também o Extreme Dash do Crimson Garuda, onde a gente vê o Transpoint mudando de altura, além de um monte de corvos e também a vez da Ryuko Wabara lutar. Vamos ver se o Ghost Circle aparece semana que vem, e sabe se a Multi também dá as caras, porque foi nessa luta no mangá onde a gente viu ela utilizando o Light Mail. Essa aqui seria o momento ideal dela voltar com seu novo Bay, e pronto, a mulher tá de volta, ainda mais que a gente viu a Tenka jogando a máscara do X pra longe, aí ficavam 2, ela chega e fica um 3 e pronto, equilibra tudinho, e aí a gente tem esses 4 membros que a gente fica alternando essa formação de 3 em 3. E a nossa gente, como eu falei, além dessas 3 notícias do 321, da Hasbro, da Takara Tomy, os apps aparentemente eles vão atualizar daqui mais alguns dias, ainda vai ter muita coisa a mostrar pra vocês. E minha parte favorita do episódio, além da gente saber o que resta tava rolando lá no Dojo Shiroboshi, a gente viu que o cara do Kerbex estava lutando lá, o Lentz também, temos um motivo
mais claro de por que a Tenka foi lutar, ela também quer restaurar a honra do dojo, que foi ficando cada vez mais vazio. Mas agora, a chegada da número 3, mano, Beyblade X tá ainda mais Yu-Gi-Oh! Tenho certeza que a gente vai se deparar com situações igual em Kakegurui, com apostas que vão ser desfavoráveis ao time Persona, de se eles ganharem pode acontecer alguma coisa com outros Bladers do mesmo jeito que o Kaiba fazia chantagem com o Yugi, e as apostas incríveis que a gente viu em Kakegurui. Com esse sistema do 4x portátil que pode se projetar em qualquer lugar, a gente vai ter mais batalhas acontecendo em mais cenários, ao invés de só da Torre X, que era lá onde tinha o sistema 4x grande. Agora, com essa junção das números 3, todo mundo vai ter Avatar aparecendo onde bem quiser, e esse aqui é original, diferente daquele fake que a gente viu lá no episódio do X Coringado. Galera, agora a garganta aqui deu uma exaustão e minha cara também, os músculos. Eu tô sorrindo contando tudo isso pra vocês. Todas essas novidades da Hasbro, da Takara Tomy, do episódio de hoje, que também foi muito engraçado. Eu tô falando aqui sem parar, meu Deus do céu. A gente não tem um momento de respirar com essa tempestade de novidades que a Takara Tomy nos soltou. Ainda mais com esse Mundial que tá vindo aí, hein? Meu Deus do céu. E espero que pelo menos aqui no Brasil a gente tenha a Regular Class e a Open Class lutando. Os outros países eu não sei, mas vamos ver se pelo menos aqui a gente tem as qualificatórias dos dois níveis de idade. Onde aqui, como eu já falei, nos aparenta que os vencedores, tanto da Regular quanto da Open, estes vão se juntar e vão pro Mundial, e aí a gente vai ter um campeão, e eu torço que essa pessoa seja daqui do Brasil. Vindo ainda mais alguma outra novidade, se Takara Tomy clarificar ainda mais coisas, mais regras e tudo mais, a gente traz aqui pra vocês. A Hasbro vai também soltar as próprias news dela, então vamos trazer por aqui. Se for algo do que a gente já falou hoje, por exemplo, falar só da Wave 4, da Wave 5, mostrar ainda da Takara Tomy, aí isso a gente já falou, então não trago, mas vocês fiquem de olho aqui no canal, que a gente vai procurar trazer pra vocês o que melhor de Beyblade X tá trazendo pra gente nesse dia do 3-2-1. Faço X imediatamente, galera, e até a próxima.